Sempre lembrando que todos os dias nós, a partir da oração, estamos ao vivo, né? Cultuando a Deus pelo Facebook. Fazemos uma live todos os dias, a partir da oração, e prestamos um culto a Deus. E eu quero convidar você, cultue a Deus com a gente. Todos os dias nós estamos aqui, de segunda a quinta, nós estamos ao vivo pelo Facebook. Sextas-feiras nós temos uma programação um pouco mais didática, né? Sexta-feira a gente tira para responder perguntas sobre a Bíblia, sobre a vida cristã. Então a gente não está no Facebook, né? Mas de segunda a quinta nós estamos aqui. E eu quero convidar você, irmão e irmã em Cristo, para a gente orar. Quero convidar você para nós termos um tempo de oração. Vamos orar. Deus, Senhor, Pai, Criador, Deus Salvador, graças nós te damos, te bendizemos, glorificamos o Senhor, exaltamos o Senhor, adoramos e nos reunimos aqui para cultuar o Senhor em espírito e em verdade. Nós nem isso sabemos fazer, né? Prestar um culto ao Senhor. Nem isso nós conseguimos fazer sem a tua ajuda. Ajuda-nos, Senhor, a cultuarmos o Senhor da maneira que o Senhor quer ser cultuado. Ajuda-nos a sermos fiéis ao Senhor neste culto também. Fala conosco. Dá-nos, Senhor, instrução sobre a Tua palavra. Livra-nos, Senhor, da mentira, do orgulho, da soberba, da disputa, da intriga. Que sejamos um só no Teu santo amor. Esta é a oração que eu faço nesta manhã por mim e por todos aqueles que já estão conosco e aqueles que ainda virão a se juntar a nós. Sempre no nome do Cristo Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos receber, eu creio, né? Não sei se você crê. Eu creio que nós vamos receber instrução de Deus. E eu sei também que durante o dia nós sofremos tantas pressões, né? Tantos apertos durante o dia que a gente acaba falhando, não aplicando aquilo que a gente aprende na sua totalidade durante o dia. E eu creio também que aí entra
a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus. Vamos abrir a Bíblia em João, Evangelho. Quando a gente só fala João, a gente está se referindo ao Evangelho. Quando for uma das cartas, a gente fala, né? Primeira, segunda ou terceira João. Então Evangelho de João, capítulo 14, versículos 6 e 7. Se puder ler junto com a gente, será ótimo. Mas se você não puder ler, ouça, eu vou ler. E a própria Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. Sabe aonde está escrito isso? Que a fé vem de ouvir? Lá em Romanos 10, 17. Está escrito isso. Mas vamos aqui para João 14, 6 e 7. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Quando as pessoas me perguntam, né, pastor, vamos supor, um recém-convertido, né? Como é que eu começo a ler a Bíblia? Eu sempre oriento a pessoa a começar a ler a Bíblia pelo Evangelho de João. Falo, olha, começa por João, leia João, depois você vai em Mateus, Marcos, daí você dá a sequência, mas leia João primeiro. Porque eu vejo que João é um evangelho assim extremamente espiritual. É o evangelho mais espiritual. E neste evangelho, os capítulos do 12 ao 21, João, capítulos do 12 ao 21, descrevem as últimas 48 horas da vida do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. João, capítulos do 12 ao 21, narra os discípulos deixando de seguir Jesus, porque a maioria deles se decepciona com Jesus, porque eles estavam esperando um líder político. Mas você vê que coisa, né? Você vê como a nossa vida, a humanidade, é uma grande roda gigante. Alguém já falou isso. Porque as coisas vêm e voltam, né? A roda gigante, o sujeito está embaixo, daqui a pouco está em cima, daqui a pouco está no meio, daqui a pouco está embaixo, né? A humanidade é assim. A humanidade continua esperando um grande líder político.
Desde a época de Jesus, quer dizer, desde antes de Jesus, na verdade, quando Jesus veio, aqueles que passaram a seguir Jesus a princípio, passaram a seguir Jesus porque ele era um líder político. Para eles, Jesus ia resolver todos os problemas de desemprego, de falta de hospital. Jesus ia dar auxílio para todos, todo mundo ia ter comida, gasolina barata. Por causa disso que eles passaram a seguir Jesus. Era isso que eles esperavam. Claro que na época de Jesus, as ansiedades do povo eram outras. O povo queria o quê? Na época de Jesus, o povo queria um líder, um homem guerreiro, queria um homem de armas, um homem forte, que rompesse os grilhões que o Império Romano mantinha sobre o povo judeu. Entende? Então, o Evangelho de João, dos versículos 12 ao 21, conta quando os discípulos descobrem que Jesus não ia fazer nada disso. E eles abandonam Jesus. Por quê? Porque Jesus passa essas últimas 48 horas tentando colocar na cabeça dos discípulos a realidade do Evangelho, a realidade de quem ele era. E os discípulos não entendem. A gente vai ver no capítulo 13 do Evangelho de João, por exemplo, Jesus lavando os pés dos discípulos. Aquela cerimônia chamada de lava-pés, ela fala claramente da morte de Cristo. E se Cristo iria morrer, com ele morreriam também as esperanças que os seus seguidores tinham colocado sobre ele. Então, os discípulos estavam extremamente perturbados, apreensivos. E é isso que narra o Evangelho de João, né, do capítulo 12 até o 21. No final do capítulo 13, irmão e irmã em Cristo, Pedro, que fazia parte dos apóstolos, diz que morreria por Jesus. E quando Jesus ouve ele falar aquilo, Jesus diz: olha, Pedro, na verdade você vai me negar ainda esta noite. No capítulo 14 de João, Jesus faz profundas promessas e desafia os seus seguidores a crerem nele e no Pai.
E por fim, ele promete que virá buscar o seu povo, buscar aqueles que conhecem o caminho. Não é? E aí, eu estava lendo hoje de manhã um artigo de um cristão muito famoso lá na América, né? E ele estava defendendo a tese do arrebatamento da igreja pré-tribulacional. E ele chega ao ponto de dizer que todas as outras teorias são antibíblicas, enganam aqueles que creem e enganam aqueles que estão para tomar uma decisão, né? Nós sempre sabemos dentro de nós que há algo maior para cada um de nós. Até aquela pessoa numa condição material, às vezes física, muito ruim, ela tem dentro dela algo que diz, olha, alguma coisa muito grande está esperando por você. Todo ser humano, por mais duro, mais violento, mais corrupto que ele seja, ele sempre anseia por algo maior. Este algo maior, meu irmão, minha irmã, quando a gente ouve assim, pessoas dizendo, olha, a vida, alguns até dizem, Deus tem coisas grandes para mim. O que seria isso? Este algo maior? O que seria estas coisas grandes que as pessoas têm dentro de si e que creem mesmo? Eu também creio, todos nós cremos na verdade. O que seria isso? Isso, meu irmão, minha irmã, conclusão bíblica, é ir para casa. Este algo maior, essa coisa grande que Deus tem para cada um de nós e que cada um encara isso, dependendo da sua condição espiritual, é ir para casa. Mas ninguém sabe como chegar lá. Ninguém sabe como é. Por quê? Porque o mundo de hoje, amados irmãos e queridas irmãs, o mundo de hoje oferece muitas respostas diferentes para isso. Existem aquelas respostas moralistas, onde se crê que é preciso ganhar uma vida no céu, conquistar uma vida no céu. Existe uma outra resposta que diz que você precisa retornar numa reencarnação melhor. Existe uma outra resposta ainda que diz que você precisa deixar a sua marca neste mundo por meio de uma vida digna.
E muitos de nós, cristãos evangélicos, cremos nisso. Muitos de nós creem que a nossa entrada, que o nosso bilhete para entrar no céu está baseado no nosso comportamento. Ou está baseado naquilo que a gente crê, que tem que ser coisas justas. E buscam, estou falando agora de nós cristãos, que cremos nisso que eu acabei de falar, né? Aqueles que creem que precisa viver uma vida muito certinha, outros creem numa reencarnação, outros creem que precisam lutar para deixar a marca aqui na Terra, outros creem que a entrada no céu é fundamentada por comportamento, por crença justa. E todos que buscam isso ardentemente falham escandalosamente. Porque todos que buscam a perfeição para entrar no céu falham escandalosamente. Posso não ser perfeito, mas sou melhor do que ele, que fala essas coisas, que crê desse jeito. Uma outra resposta que o mundo traz para a gente, meu irmão, minha irmã, é um individualismo radical. Aqueles que priorizam o desejo acima de tudo. Então vivem uma realidade que melhor lhes convém. Vocês estão entendendo? Por exemplo, se a Bíblia diz que determinada coisa, só para você entender melhor o que eu estou falando, eu vou buscar um exemplo. Se a Bíblia diz que determinada coisa é ofensiva, mas a cultura daquele povo, daquele país, daquela região diz que pode, então encontra-se uma outra explicação bíblica para a ofensividade. Atualiza-se a Bíblia Sagrada. Entendeu? Olha, tal coisa é contrária à vida dos seguidores de Cristo. Mas agora é assim, as pessoas fazem isso. Então vamos achar uma posição adequada, bíblica, mesmo a Bíblia falando que é contrário, vamos aceitar. Vamos mudar a Bíblia. Para todas essas situações aqui que eu precisei escrever para poder lembrar e falar, Jesus traz uma resposta para todas elas. Todas. Jesus traz a seguinte resposta, que está em João capítulo 14, versículo 6, que nós lemos aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
fala aqui em João 14:6, é a resposta, ou melhor, para este anseio que o ser humano tem de voltar para casa. Porque aqui não é a nossa casa. Nós estamos aqui. Mas aqui não é a nossa casa. Isso é fácil de entender. Porque ninguém vive neste mundo eternamente. Nós passamos. Quantas pessoas já passaram por este mundo? Quantas? Centenas de milhares de milhões de pessoas já passaram por este mundo. Ninguém está aqui até hoje. Então aqui não é a nossa casa, aqui não é a sua casa, aqui não é a minha casa. Nós estamos passando aqui. Só que esta passagem, para uns, dura 90 anos, 100 anos, para outro dura 5 meses, 30 anos, 50, 40, 60, 70. Para cada um, esta passagem tem um tempo que nós chamamos de morte. E Jesus diz assim: eu sou o caminho. Só há um acesso a Deus. É Jesus. Se você tem como acesso a Deus qualquer outra personalidade que não seja Jesus, eu quero dizer para você que você está no engano. Porque Jesus diz isso. Nenhum orixá, nenhuma entidade, nenhum santo, nenhum te aproxima de Deus, te leva a Deus. Nem Santo Antônio, nem Nossa Senhora de Fátima, ninguém te leva a Deus. É só Jesus. Porque todos estes foram homens e mulheres que fizeram a mesma viagem que nós estamos fazendo. Porque eles também não tinham neles, assim como nós não temos, a justiça em nós e eles neles para chegar a Deus. Só Cristo tem. Nós precisamos, irmãos e irmãs, os dias estão se encurtando. Na verdade, os cientistas dizem que o tempo está passando mais rápido. Você leu essa matéria? Né? São segundos, né? Mas o tempo está mais rápido. Este ano vai estar mais rápido, milésimos de segundo, do que o ano passado. Porque a rotação da Terra está alterada. São cientistas que estão falando. Não sou eu que estou falando. Eu estou só repetindo o que eles estão falando. E quando eu li isso, né, que o tempo está passando mais rápido, porque a gente tem esta impressão mesmo. Mas esta impressão que nós temos é de muito mais rápido. Mas o tempo passa milésimos de segundos mais rápido. Mas quando eu li que a rotação da Terra está alterada, eu me lembrei, eu acho que lá em Isaías, se eu não estou enganado,
aquele pequeno apocalipse de Isaías, onde ele diz que a terra vai cambalear como um bêbado. Por que eu me lembrei? Porque para a terra ficar oscilante, ela tem que estar fora da sua rotação. Humanamente não existe outra possibilidade. E aí eu li, quer dizer, humanamente, que eu quero dizer, é pelo entendimento humano, né? É isso que eu quero dizer. E aí eu li que o tempo está passando. Você acha isso na internet, viu, irmão? Isso que eu estou falando aí não é... Na internet você acha. Que o tempo está passando mais rápido exatamente porque a Terra tem a rotação alterada. Pouco mais tempo. Eu falei, olha, mais uma coisa da Bíblia caminhando para a concretização. É só através de Cristo, meus irmãos e irmãs. Eu sei que muita gente reclama, né? O pastor fica falando mal de católico. Eu não estou falando mal. Eu não falo mal. Eu estou falando a verdade. Estou falando a verdade. Falar que existe falsa igreja que leva as pessoas para o inferno ao invés de levar para o céu não é falar mal. Se você tem um filho e você sabe que a companhia que o seu filho está andando, as companhias que ele anda, são pessoas fora dos padrões da família, da moralidade, dos bons costumes, né, hoje. O que você fala para o seu filho lá? Não anda com aquele pessoal lá, não. Você não precisa ser inimigo. Não precisa virar a cara, não é isso. Mas não caminha junto com eles, não faça parte. Não é isso que você fala? Era isso que eu sempre falava para os meus filhos e hoje eu falo para o neto. Né? Não precisa virar a cara, brigar. Não. Simplesmente deixa de estar junto. Não é isso que você fala? E é isso que eu estou falando para você. Se você segue espírito, se você segue horóscopo, se você segue santo, se você segue pastor, eu quero dizer para você, olha, você está enganado. Não precisa brigar com o pastor, mas passa a seguir Jesus, porque Ele é o caminho, e a verdade, e a vida. É só através de Jesus, meus irmãos, se você segue uma denominação. Tem gente que segue denominação. E é difícil fazer a pessoa entender que ela segue uma denominação, porque ela acha que ela segue Jesus através daquela denominação. Ela não consegue separar Jesus de denominação. Tem que seguir Jesus. Aonde está Jesus? Jesus está com você. Se você está nos caminhos da verdade, da vida, você está no caminho certo. Você está com Jesus. Não é dentro de uma igreja, eu não estou falando mal de igreja. Eu estou falando que igreja não é o caminho, não é a verdade, não é a vida. É Jesus. Porque é através do nosso Senhor Jesus Cristo que nós vamos entrar no lugar santíssimo. E aqui se refere, esta referência é para os judeus, mas também é para nós. Mas fala especificamente para os judeus, porque eles entendem isso perfeitamente, porque eles se lembram dos seus antepassados, né, que ficavam ao redor, no átrio, muitas vezes, do templo,
porque só o sacerdote podia entrar lá. Está lá em Hebreus, capítulo 10, versículos 19 e 20. Agora, através de Cristo, pelo sangue de Cristo, que é um novo caminho, aquele véu que existia no templo se rasgou, se rompeu. E cada um de nós, não só mais o sacerdote, o sumo sacerdote, por causa disso que é direcionado para os judeus, porque eles entendem isso perfeitamente. Cada um de nós em Cristo passou a ser um sacerdote. Então nós temos acesso, mas é através de Cristo. Não é através de santo. Não é através de pastor. Porque, infelizmente, a maioria guia o povo para uma comida ruim e uma água que não é boa para a ovelha. Jesus é a própria expressão da verdade, por causa disso que ele diz: eu sou a verdade. Neste mundo de hoje fica extremamente difícil, irmão, irmã, a gente saber o que é verdade, porque o que é verdade hoje pode não ser mais verdade amanhã, não é? Aquele sujeito que sustentou uma coisa por algum tempo, ele descobriu que aquilo estava errado e que aquilo não é mais aquilo. Então, neste mundo é difícil saber qual é a verdade, mas nós podemos crer que Jesus é a verdade, porque ele é a própria. Você quer saber o que é a verdade? É Jesus. Verdade não é o que o Supremo, o que a Câmara, não é nada disso, o que o juiz, o magistrado, o togado, sei lá o nome que você queira. Não é o que ele fala que é a verdade, é Jesus que é a verdade. E Paulo fala isso para a gente. Paulo nos mostra isso em Colossenses capítulo 1, versículos 15, 16 e 17. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas só existem por causa dele. Por causa disso que ele é a verdade. Ele é a vida. O Evangelho, meu irmão, minha irmã, é muito mais, é extremamente mais, do que um lugar onde a gente vai morar eternamente. As promessas de Jesus ultrapassam, e muito, os limites da nossa imaginação. Ah, pastor, olha aqui mesmo, João capítulo 14, versículo 3. Aonde vai a sua imaginação quando você lê isso? Olha, cadê?
E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Aonde vai a sua imaginação quando você lê isso? Eu quero dizer para você e para mim, primeiro para mim, depois para você, que é muito além do que eu posso imaginar que está escrito aqui. O céu, aonde fica o céu? O que é o céu? São as perguntas que a gente ouve, né? O céu não é um lugar. Ampliando, irmão, peraí. Às vezes eu falo certas coisas que é difícil, hein? Ampliando nesse contexto de ir muito além dos limites da nossa imaginação, eu vou indo muito além dos limites da minha imaginação. Então, indo além, eu digo assim, o céu não é um lugar. Não é só um lugar, fica melhor. O céu, na verdade, é estar com Jesus para sempre. Não importa o lugar. Se eu disser que o céu é um lugar, eu estou limitado à minha imaginação. Então eu quero ir além. O céu é estar com Jesus em qualquer lugar que eu estiver com Jesus, eu estou no céu. Então Jesus é o pão da vida, é o alimento para nós. Jesus, para encerrar, porque o nosso tempo explodiu, é a luz do mundo. Jesus é a porta. Ele é o bom pastor. Ele é a ressurreição e a vida. É isso que Jesus precisa ser para cada um de nós que se diz cristão. Senhor nosso Pai, nosso Deus, Cristo Jesus, é no teu santo nome que nós proclamamos a tua palavra hoje. É no teu santo nome que nós aprendemos muito mais. É no teu santo nome que nós nos posicionamos para sermos verdadeiros cristãos. Continua, Senhor, eu peço, eu suplico, falando conosco, nos guiando, nos orientando neste dia para o caminho, a verdade e a vida. Esta é a oração que eu faço no teu santo, glorioso e poderosíssimo nome, Jesus o Cristo.